Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional. E hoje é Lucas 19, que fala sobre Zaqueu, o publicano. Então fala assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, ou seja, ele era baixinho, não conseguia, por causa da multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Então Zaqueu, ele era baixinho, gente? Ele era pititico, e daí imagina, aquela multidão toda em volta de Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Aí ele correu e subiu numa árvore para quando Jesus passasse ele conseguisse ver. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Imagina isso, gente. Jesus ser chamado por Jesus pelo nome. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Gente, eu acho linda essa passagem aqui de Zaqueu com Jesus, porque ele era chefe dos publicanos, Então, assim, ele é como se ele ganhasse, dinheiro ilícito, entendeu? Então, assim, e os outros que viram isso, provavelmente os fariseus julgaram: nossa, ele vai na casa de um pecador. Como se todos nós não pecássemos, gente? Que nem Jesus falou: tira a primeira pedra que ele nunca pecou. E eu acho lindo que Zaqueu, ele falou... Jesus não pediu nada para ele, não cobrou nada dele, não acusou ele, só a presença de Jesus. Por isso que é aquilo que eu falo, aquilo que a gente carrega, gente. Tem uma frase que fala assim: pregue a palavra o tempo todo e use palavras se for necessário. Olha isso. Pregue a palavra o tempo todo e use as palavras se for necessário. Ou seja, a tua vida deve ser um testemunho vivo do Evangelho de Jesus. Porque olha só, onde Jesus está, a presença dele convence a pessoa. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente está em Jesus, Jesus está na gente, aonde a gente chega, a gente não precisa nem abrir a boca. As pessoas sentem aquilo que a gente carrega. Os ataques que a gente recebe também, gente, às vezes espirituais ou de pessoas contra a gente, batalhas, lutas às vezes que a gente enfrenta, também é por causa daquilo que a gente carrega, porque o inimigo odeia aquilo que a gente carrega, que é a presença de Deus. E é aquilo que eu falo: quanto mais intimidade com Deus, mais da presença dele a gente vai ter. Então, Jesus não precisou falar nada aqui, não precisou falar: Zaqueu, você tem extorquido as pessoas, cara, não tá certo o que você tá fazendo, se arrepende aí e vai restituir quem você extorquiu. E Jesus não falou nada. Só a presença de Jesus ali causou um constrangimento em Zaqueu, e ele falou: puxa, só a presença de Jesus tão puro, tão limpo, tão santo, tão verdadeiro, que só a presença dele constrangiu e convenceu Zaqueu a restituir aquilo que ele tinha feito de errado. E além de restituir, ainda dá metade dos bens dele aos pobres. E Zaqueu era um homem muito rico, Então Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Então muitas vezes a gente ora por alguma pessoa, por pessoas da nossa família, ou alguma pessoa por algo que a gente queira, ou por alguma causa, e às vezes o que a gente precisa, a gente vai buscar mais intimidade com Deus, porque às vezes a gente não vai precisar usar palavras. Através da oração, através da intimidade com Deus, essa pessoa vai ser convencida. Essa pessoa vai se tocar de que ela está fazendo algo de errado, vai querer fazer o certo, querer ser justa, fazer justiça, porque Deus, ele é justiça, Ele é amor, mas ele também é justiça. Ele é 100% amor e 100% justiça. Então, é a presença dele em nós que vai constranger aquele que está fazendo alguma coisa errada contra a gente, entendeu? Então, tem coisas que não adianta a gente falar, mas a gente orar e tá cheio de Jesus, cheio da presença, isso vai mudar as circunstâncias sem às vezes a gente dizer uma palavra, como foi o caso de Jesus aqui. Coisa linda,
Continuando, a parábola das 10 minas. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Minas aqui, gente, é cerca de 1,5 kg de prata, ou seja, é o salário de 3 meses de um trabalhador braçal, tá? Mais ou menos 1,5 kg de prata. Lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Olha, conforme aquilo que eles iam multiplicando, eles ganhavam muito mais. É aquilo que eu falo sempre, gente: quanto mais a gente transborda, mais a gente recebe. Quanto mais a gente é fiel nas coisas alheias, nas coisas dos outros, a gente é justo, é correto, cuida das coisas dos outros como se fossem nossas, mais a gente é honrado. Lembra que Jesus falou: se vocês não são fiéis no alheio, quem vos dará aquilo que é vosso, as verdadeiras riquezas? Ou seja, aquilo que era para ser nosso não vem para nossa mão se a gente não for fiel com as coisas dos outros, ser fiel, justo e íntegro com aquilo que é do outro e multiplicar os talentos, né? Eles não guardaram, eles podiam ter guardado essas minas, esse dinheiro, e não ia multiplicar, não ia render nada, mas eles multiplicaram, e porque eles multiplicaram, eles foram honrados. Versículo 20. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Olha só isso. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com os juros. Ou seja, ele fez de propósito para que o seu senhor não recebesse aquele dinheiro multiplicado, né? Ele pegou e guardou enrolado num pano. Se ele não tivesse feito, não quero fazer nada com esse dinheiro, não quero fazer render, não quero nada, mas na verdade ele acabou roubando o seu senhor, porque ele poderia ter pelo menos colocado no banco. É igual um dinheiro, gente, vamos supor assim, você tem um dinheiro e em vez de você colocar no banco para esse dinheiro render, você guarda embaixo do teu colchão. Ou seja, esse dinheiro não está multiplicando, você não está colocando no Tesouro Selic, investindo e fazendo algum investimento que poderia estar rendendo ali, entendeu? Ainda que fosse na poupança, que não paga praticamente nada, pelo menos estaria rendendo alguma coisa, né? Ou colocar em CDI, enfim, ele poderia ter pelo menos colocado esse dinheiro no banco para render algum juro quando o seu senhor voltasse. Mas ele foi um servo mau e infiel. Ele não quis que o dinheiro do seu senhor multiplicasse. E aí Jesus fala assim: e disse os que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Aqui está falando, gente, de uma morte espiritual, né? Jesus não mandou matar ninguém nunca. Ele está contando uma parábola. Ou seja, por ele ter sido infiel, ele perdeu o que tinha e foi dado para aquele que tinha 10 minas já e que governou sobre as 10 cidades. E não deram, tipo assim, mas senhor, ele já tem 10, por que você vai dar para aquele que tem mais? Ele falou: porque quem mais tem, mais será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem tem mais o que, gente, aqui? Jesus está falando do quê? Mais fidelidade. Aquele que mais for fiel
a mim e ao seu próximo, esse sim vai receber muito mais. Aquele que for infiel a mim e infiel ao seu próximo, esse vai perder até o pouco que ele tem, entendeu? Então é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Então preste muita atenção, eu já falei aqui em outro devocional, nessa palavra que Jesus fala, se você não é fiel no alheio, quem te dará aquilo que era para ser teu? No mundo espiritual já era para ser teu, mas você não recebeu ainda porque você não está sendo fiel com as coisas dos outros. Você não está multiplicando, você não está cuidando como se fosse tuas mesmas. Ou fiel num relacionamento, fiel em tudo, numa amizade, entendeu? Então, assim, aquele que tem, mais será dado. Você é fiel na empresa que você trabalha? Você vai crescer mais, você vai ganhar mais, de repente você vai abrir a tua própria empresa, né? Se você vai dar emprego, vai dar trabalho para outras pessoas, embora isso possa parecer impossível para você hoje, a Bíblia fala, existe coisa impossível para Deus? Se esse é algo que queima no teu coração, a palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Gente, a porta que Deus abre, ninguém, homem nenhum consegue fechar, não. Ninguém consegue contra Deus. Ninguém pode, ninguém tem a força, o poder de Deus abre portas, fecha portas, Deus move o coração de pessoas, Deus faz aquilo que Ele quer. Então, quanto mais fiel você for com as coisas dos outros, no alheio, né? Você cuidar como se fossem tuas mesmas. Eu já falei aqui, a minha mãe, ela me ensinou a cuidar das coisas dos outros, não só como se fossem minhas, mas melhor do que eu cuido das minhas coisas. Desde criança, desde um brinquedo que a gente trocava, criança tem mania, né, de trocar de brinquedo. Hoje eu levo o teu brinquedo para casa, você leva o meu e amanhã a gente destroca tudo. E ela falava, cuide muito mais desse brinquedo do que se ele fosse teu. Porque se fosse teu e você estragasse, seria um problema seu, você que ia ficar sem o brinquedo. Agora, como é de outra criança, você não tem o direito de estragar, de fazer qualquer coisa. Cuide mais disso daí do que se fosse teu. Então, esse é um princípio. E minha mãe não conhecia Jesus, minha mãe não conhecia a Bíblia, mas isso era um princípio que ela carregava. Entende? Então, quanto mais fiel você for num relacionamento, quanto mais fiel você for nas coisas dos outros, no alheio, quanto mais fiel você for numa amizade, quanto mais fiel você for nas coisas dos outros, em tudo, em todas as coisas, mais você vai receber. Talvez você não receba dessa pessoa, poxa, Mari, eu fui fiel num relacionamento e a pessoa me traiu, mas você não vai receber dessa pessoa. Essa pessoa que te traiu ou que não foi íntegra com você, de repente até te roubou, de repente até trapaceou contigo, né? Ela vai receber aquilo que ela merece. Ela vai ser tratada como esse servo mau e infiel aqui, que foi morte eterna, né? Que é uma morte espiritual. Essa pessoa vai colher, se ela não se arrepender e não restituir contigo, ela vai colher aquilo que ela plantou. Mas você vai colher isso que você plantou, você colhe com outra pessoa, entendeu? Então, nem sempre a gente vai colher com a pessoa com a qual a gente plantou, mas você vai colher. Não tem, gente, como fugir da lei da plantação e da colheita. É inevitável. Não existe possibilidade. Então, fica tranquilo. Você está colhendo coisas boas, você está colhendo honestidade, está colhendo integridade, fidelidade, você vai colher isso. E se você não, Mari do céu, fiz tanta coisa errada, Mari, eu não tinha consciência disso, Mari, agora não sei o que, agora você vai restituir aquilo que é possível restituir, talvez são coisas que aconteceram há muitos anos, você nem tem mais como restituir, você vai dobrar o teu joelho, você vai confessar para Deus, você pode anotar para você não esquecer, né, porque tá ali no papel, e não é Senhor me perdoa por tudo, não, você vai dar nome, Senhor me perdoa porque aquela vez eu fiz isso, aquilo, aquela vez eu roubei, né. Ai, Mari, roubei. Roubar é uma palavra muito forte. Pois é, gente, é muito forte, mas Deus, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o nosso mundo visível, do que esse mundinho aqui que a gente consegue ver. Então, roubei. Aquilo que eu falo, você pegou um clipe na tua empresa, você pegou uma folha de papel sulfite, imprimiu um trabalho teu do colégio, da faculdade, sem pedir pro teu chefe, você tá roubando a empresa. Você pegou um negócio que não é teu. O tempo que era para você estar produzindo, você tá ali em WhatsApp, Instagram, Facebook, não sei o que, não tá produzindo, você tá roubando. E aí você não entende por que as coisas não dão certo para você. Por que elas não vão para frente? Por que quando você consegue juntar um dinheiro, acontece alguma coisa e você perde? Porque você não está sendo fiel no alheio, entendeu? Então, se você já fez isso, talvez não tenha mais como restituir, mas você vai dobrar o teu joelho, vai confessar, e a partir de hoje você vai começar a plantar aquilo que é correto. E talvez vai passar um tempo ainda onde você vai colher coisas ruins daquilo que você plantou lá atrás. Mas você plantando a partir de agora, de hoje, deste momento, né? Da data de hoje,
plantando coisas boas daqui para frente, logo também chega a colheita dessas coisas boas que você começou a plantar hoje. Talvez tem coisas, gente, que acontecem na nossa vida hoje que é fruto daquilo que a gente plantou há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, sabia? E você nem se lembra, nem faz ideia, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Nossa, olha que legal, olha o tanto de coisa boa tá acontecendo comigo. São coisas que você plantou lá atrás. São pessoas que você ajudou, são pessoas que, né, não falo só ajudar financeiramente, você ajudar com um abraço que você escutou, que você atendeu, que você ajudou. Por exemplo, um exemplo, tipo, se eu vejo alguém meio perdido no aeroporto, que eu vejo que não tem costume de viajar, tudo, a pessoa tá perdida, como uma mulher chegou pra mim, tipo, não sabia nem como embarcar, nem onde era o portão, nem nada. Gente, corre pra socorrer, o que você puder fazer pelo teu próximo, faz, porque Jesus não fala assim, tem gente que fala, Jesus fala que não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Não, gente, o que Jesus fala é muito mais profundo do que isso. Jesus fala assim, faça aos outros tudo aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, quando você podendo ajudar e você não ajuda, a Bíblia fala, tá lá em Tiago, fala assim, aquele que diz que ama a Deus e vê seu irmão passando alguma necessidade e não o ajuda, ele é mentiroso. Como pode ter nele o amor de Deus? Então a gente revela o amor de Deus também não ajudando o outro. Eu não estou falando de você se anular, entendeu? Mas naquilo que você pode ajudar, sim, ajude. Se coloque no lugar daquela pessoa. O que você gostaria que fizesse por você, se você estivesse no lugar daquela pessoa? Ontem eu fui numa loja, gente, ontem à tarde. Eu fui numa loja e uma pessoa esqueceu a bolsa dela dentro do banheiro daquela loja, entendeu? E meu Deus do céu, eu corri para achar uma pessoa responsável da loja para anunciar que a bolsa tinha sido esquecida dentro do banheiro. E o que acontece comigo? Inúmeras vezes eu esqueci celular, eu esqueci bolsa, eu esqueci tantas coisas e sempre Deus coloca uma pessoa, né? Um anjo de Deus. Eu costumo dizer que essas pessoas são anjos. Coloca uma pessoa para sair correndo atrás de mim, para anunciar, para não sei o que lá e me devolve. Por quê? Porque eu ajo assim com os outros. Então é óbvio que eu vou colher isso. Esses dias eu estava em Orlando. Final do ano agora, eu tava em Orlando e eu tava fazendo stories e é engraçado porque foi quem viu os stories falou, nossa, meu Deus, eu presenciei isso que você fala ao vivo. Eu tava fazendo uns stories e eu tava com a blusa segurando assim, meio que enrolei a blusa na minha bolsa porque esquentou. E aí eu fazendo stories, a blusa caiu e eu não vi. E aí um americano veio correndo atrás de mim para me entregar a blusa. E eu fazendo stories, thank you so much. Muito, muito, muito obrigada. E eu falei, gente, vocês viram isso? E aí eu falei, né? Tipo, quando você planta isso, você colhe isso. Você cuida das coisas dos outros com zelo, como se fosse tua, né? E aí você vai colher. Então, a partir de hoje, escolha aquilo que você vai plantar. Porque o que você plantar hoje é aquilo que você vai colher de forma multiplicada lá na frente. Tá bom, gente? Então, a partir de hoje, dobre teu joelho, confesse para Deus, peça perdão, porque Deus perdoa. Aquilo que é possível você restituir, consertar, conserte, restitua e comece a partir de hoje uma plantação do bem. E você vai ver o que você vai começar a colher logo ali na frente, tá bom? Então, continuando, versículo 28, a entrada triunfal. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, digam-lhes, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele tinha dito. Gente, olha o poder de Jesus. Tipo, vão lá no lugar tal, na rua tal, na cidade tal, não sei o que lá vocês vão encontrar o jumentinho. Esse jumentinho nunca foi montado. Vão lá, desamarra e traga ele para mim. Mas e se perguntarem por que estão desamarrando, fala que o Senhor precisa, que eu preciso dele. Então, eles foram encontrar exatamente como Jesus tinha falado. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. E levaram-no a Jesus. Lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram de que Jesus montasse nele.
Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Os fariseus são aqueles que não gostavam de Jesus, né, gente? Porque Jesus, ele veio como, né, ele era considerado o rei dos judeus. E os fariseus e os romanos, principalmente os romanos que dominavam, né, estavam dominando sobre Israel, eles achavam que, como Jesus, estava levantando uma grande multidão, que Jesus ia reinar com poder, com autoridade, né, como uma autoridade aqui da terra. E Jesus falou, ele falou, meu reino não é deste mundo. Assim como a nossa casa, né, gente? Assim como a gente também não é desse mundo. Por isso que a gente não deve viver como os padrões desse mundo. A gente não deve... A Bíblia fala lá em Romanos, Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, o que é não vos conformeis? Conformar é você achar normal o mundo, as coisas que o mundo faz. Conformar é você entrar na forma, do mundo. Você achar natural mentir, natural roubar, natural levar vantagem sobre os outros, natural enganar, natural omitir, é natural trair, é natural para o mundo. Agora Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. E nós não somos deste mundo, gente. Então, cuidado, eu vejo muita gente se dizendo cristã, meu Deus, que faz tudo que o mundo faz. É fácil querer ser cristão para querer as bênçãos de Jesus. Mas, para a gente ter intimidade com Jesus, também existe uma renúncia do pecado. E é possível a gente vencer, porque Jesus venceu, ele veio como 50% homem, 100% homem, 100% Deus. Jesus era como se fosse 50% homem, 50% Deus. Ele era Deus, mas ele era homem, por quê? Porque a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, assim como nós. Se é em tudo, gente, em todas as áreas ele foi tentado, e ele não caiu em nenhuma delas. Né? Então a Bíblia fala que em Jesus nós somos livres do pecado. Se nós somos livres do pecado, o pecado se torna uma escolha. Entendeu? A gente escolhe o que a gente vai falar, a gente escolhe se vai mentir, a gente escolhe se vai trair, a gente escolhe se vai enganar, a gente escolhe se vai roubar, a gente escolhe se vai levar vantagem sobre o outro, a gente escolhe se vai fazer fofoca, a gente escolhe se vai julgar. Né? Quando Jesus fala não julguem para não serem julgados, porque da mesma forma que você, a mesma medida que você usar para julgar os outros, nessa mesma medida você vai ser julgado também, né? Então, a gente não pode achar normal o que o mundo faz hoje, a gente não pode viver como o mundo vive. Semana passada, acho que foi, que um amigo meu falou, nossa, eu não fui no carnaval, ele é novo, né, na fé, assim, como cristão e tal, ele falou assim, nossa, eu não fui no carnaval, no carnaval peguei e fui pra igreja, não sei o que, eu falei, mas como cristão é natural que você não vá no carnaval, porque carnaval não é de Deus, carnaval é a festa da carne, entendeu? Carne é o quê? A carne, ela é inclinada para o pecado. A nossa carne quer fazer coisas que é exatamente o oposto do espírito, né? A nossa carne quer comer, até na comida, né, gente? O que é mais gostoso comer? Uma fritura, um negócio lá, ou uma salada, né? Um doce ou uma coisa saudável, sem açúcar. Então, assim, desde as pequenas coisas, a carne, ela é inclinada para o pecado. Então, a gente tem que buscar Deus para quê? Para que a gente fortaleça o espírito, porque aquele que a gente mais alimentar é o que vai vencer. Ou a nossa carne ou o espírito, certo? Então, Jesus entrou como, né, o rei dos judeus, mas ele falou, meu reino não é desse mundo. E aí, a partir disso, eles começaram a ver que Jesus estava sendo muito popular, levantando uma popularidade muito grande, e eles tentavam sempre buscar uma forma de encontrar alguma coisinha errada em Jesus para matá-lo. Né? O tempo todo os fariseus ficavam fazendo isso, e os romanos se sentiam ameaçados, tanto que colocaram, né, quando crucificaram ele na cruz, colocaram aquela plaquinha em cima escrito Jesus, rei dos judeus. Eles colocaram como uma forma de ironia, né, de assim, zoar com Jesus, entendeu?
Ironia, assim, tipo, kkkk, rei dos judeus, olha aí, pregado numa cruz, porque a cruz, gente, era a morte mais humilhante que tinha, entendeu? Lembra que tinha 2 ladrões, 2 bandidos do lado dele. Então era a morte, assim, pra bandido, era a morte humilhante, mais dolorida que tinha também, porque a pessoa ficava ali toda machucada, arrebentada, até morrer asfixiada de não aguentar mais. Então, assim, Jesus passou tudo isso por mim e por você. Quando Jesus estava lá na cruz, passando por tudo isso, quando ele estava sendo chicoteado, quando ele estava levando soco na cara, quando ele estava sendo cuspido na cara, quando ele estava sendo humilhado, carregando aquela cruz pesada, as costas dele, o corpo dele, tudo em carne viva, porque os chicotes que batiam nele, gente, era cheio de pedaços de ossos, e esses ossos, eram aqueles ossos bem fininhos, afiados como lâmina, entendeu? Então, o chicote batia na carne dele, entrava, e quando eles puxavam o chicote ia cortando como uma navalha. Então, Jesus ficou como carne viva, todo em carne viva, assim, sabe? E imagina, ele tava passando por tudo isso, e eu fico imaginando que quando ele estava passando por tudo isso, ele via o teu rosto, ele via você, e ele via a mim, e ele pensava, tipo, por ela vale a pena, por ele vale a pena, eu vou continuar. Eu imagino que ele via cada rosto, assim, sabe? E pensava, eu vou, mais um passo, mais um. Até que ele caiu, que ele não tinha força mais para carregar a cruz, bateram nele, ele levantou e ele foi até o fim. A Bíblia fala que ele foi até o fim, se fazendo maldito por nós, porque a Bíblia fala que é maldito, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o madeiro é morte de cruz, então ele se tornou maldito para que nós fôssemos benditos, né? Ele se tornou pobre para que nós fôssemos prósperos. Ele se tornou de tudo, gente, de ruim, para que nós vivêssemos tudo de bom, para que nós tivéssemos uma vida e uma vida com abundância. Então, é muito compensador, sabe? Servir Jesus, é muito compensador você renunciar a certas coisas, prazeres momentâneos do mundo para você ter essa presença. Porque, gente, eu já experimentei tanta coisa na minha vida, tanta coisa para tentar preencher o vazio que eu tinha na minha alma. E não existe nada que chegue perto, que se compare. Para começar, não existe nada que preencha, só ilude por um tempo, né? Porque esses prazeres da carne e do mundo são momentâneos. Mas a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, meu Deus, não existe coisa melhor na vida. Porque mesmo que você passe por tribulações, e não pensa que quando você serve a Jesus, você não vai passar, né, por aflições. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, se eu venci, vocês também vão vencer. Então, tem gente que acha, tipo, agora eu tenho Jesus, não vou passar por nenhuma tribulação. Provavelmente você vai passar sim, só que a gente passa tendo a certeza da vitória. Tô passando, mas eu tenho certeza que isso vai passar, porque a Bíblia fala que é o Senhor que luta as nossas batalhas. E você já viu Deus perder alguma batalha? Deus nunca perdeu uma batalha. Então, se você está ouvindo agora esse devocional, parabéns, porque você está buscando Deus, né? Você está buscando alimentar o teu espírito. E se você está aflito por alguma coisa, descansa o teu coração e confia naquele que luta as tuas batalhas. As tuas batalhas, a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, elas não são mais tuas, elas são do Senhor. Ele vai batalhar por ti, ele vai te dar estratégias, ele vai te dar livramento. O inimigo pode até achar que ele está vencendo por um tempo, sabe? Mas Deus nunca vai deixar ele vencer. Nunca. Apenas seja fiel, seja íntegro, busque o Senhor, faça o correto. E como Jesus falou, aquele que mais tem, mais será dado. Certo? Então, quanto mais a gente servir a Deus, mais a gente fazer as coisas corretamente, mais a gente vai ser honrado e mais a gente vai ser recompensado também. Certo, gente? Lamento sobre Jerusalém, versículo 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então, gente, Jerusalém, né, a cidade de Jesus, eles não reconheceram Jesus.
Ele veio para os seus, a Bíblia fala, ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. E tem uma parte tão linda que Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis protegê-los, como uma galinha protege os seus pintinhos, como eu quis recolher vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos, né? Eu não sei se você já viu uma galinha aqui com pintinhos pequenininhos, gente. Eu já. Tenta chegar perto para ver. Ela vem com tudo para cima. Agora eu fico pensando, o tamanho de uma galinha, né? Ela bate na nossa canela. E olha o nosso tamanho perto dela. Imagina você batendo na canela de alguém que... Na canela de alguém. Aquela... Você olha pra cima, são quilômetros de altura. Alguém pode pegar você e te destruir, né? Com uma... Tipo assim, em um segundo. Ela não tá nem aí. Ela vai pra cima. Agora imagina Jesus, nós debaixo das asas dele, gente. Quem que toca em nós? Salmo 91 fala, aquele que abriga, aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que descansa na sombra, sabe, debaixo das asas de Deus, que busca no Senhor o seu abrigo, o seu refúgio, quem é que toca? Se uma galinha vai para cima, não tá nem aí se tocarem nos pintinhos dela, imagina o nosso Deus, imagina, sabe? Então, Jesus, ele quis proteger Jerusalém. Ele dá esse exemplo, né? Mas eles rejeitaram Jesus. Por quê? Porque Jesus não era rico no sentido da riqueza do mundo, entendeu? Como eles esperavam. Eles esperavam que o Messias viesse como um governador, como um governante, né? Como um rei, segundo a autoridade dos homens. Mas ele veio como autoridade dos céus, representar os céus aqui na terra. Então a gente deve, como Deus falou para Samuel, né, quando foi ungir lá Davi, e ele olhou para os irmãos de Davi e olhou para o irmão mais velho lá e falou, certamente é esse que vai ser o rei de Israel. E Deus falou para ele, falou, Samuel, você olha a aparência, mas eu não olho como você olha, como vocês homens olham, eu olho o coração. Então, faça aquilo que é certo, faça o correto e saiba que Deus está olhando o teu coração. Porque a gente não tem como esconder o nosso coração e as nossas intenções diante dele, né, gente? É impossível, ele vê o tempo todo. É muito fácil fazermos coisas escondidas aos olhos das pessoas. Mas e quanto a Deus, que está 24 horas por dia com os seus olhos sobre nós, né? Então, sempre pedir temor a Deus, porque o temor a Deus não é medo de Deus, é respeito por Deus, é reverência, é honrar a Deus. Porque o temor a Deus, a Bíblia fala que é o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, fala, Senhor, me dá temor de Ti, me dá temor a Ti, me ensina, traga luz para minha vida, naquelas áreas que ainda estão escuras, escondidas. Sabe, traga luz, me mostra se tem em mim algo que Te desagrada. Como Davi orou, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu oro isso constantemente. Senhor, tem alguma coisa que eu estou fazendo que te desagrada? Se tiver, traga a luz e me mostra. E me guia, sonda o meu coração, olha aqui dentro, coisas que nem eu consigo ver, e me guia pelo caminho eterno, me guia pelo caminho certo. Se ainda tem coisas em mim, vai trabalhando, traga a luz, eu quero ver, né, para eu poder ter consciência disso, porque a partir do momento que a gente tem consciência, a gente também tem responsabilidade de largar aquilo, né? E quanto mais a gente faz a renúncia do pecado, mais a presença de Deus habita em nós. E mais paz a gente tem, mais paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento, que mesmo quando você passa por tribulação, angústia, por tudo isso, você passa sabendo que Deus está contigo, né? Deus às vezes não vai te livrar da cova, como ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele livrou Daniel na cova. Deus pode não te livrar de alguns desertos, mas ele vai te livrar no deserto, porque às vezes a gente precisa passar por alguns desertos para a gente aprender o que a gente precisa aprender para chegar no próximo nível. Deus às vezes não livra a gente de algumas provações, mas ele passa com a gente nas provações. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, mas Deus entrou com eles na fornalha e eles saíram de lá sem ter queimado nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo, nem cheiro de fumaça, entendeu? Então Deus, ele pode não nos livrar de certas coisas, mas ele nos livra dentro delas. Ele passa com a gente por elas e a gente sai mais do que vencedor quando ele está com a gente. Continuando, versículo 45, Jesus purifica o templo. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo.
Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Então, Jesus chega no templo aqui, gente, é quando é aquela ira divina, né, que a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. Então a gente pode ficar irado, pode ficar com raiva, lógico, a gente é humano, né? Tem situações que vão deixar a gente irado e indignado, mas o que a gente vai fazer com isso que vai, né? Que vai contar no final. Então Jesus ficou irado quando ele viu aquilo, né? Ele viu, imagina, a casa tipo de oração, porque antes, né? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, mas era tipo o templo de Deus lá. Então, e eles vendendo coisas e comprando, fazendo comércio mesmo. Como hoje muitas igrejas são um comércio, né, gente? Tem muito, por isso você tem que pedir muito discernimento para Deus. Se você frequentar uma igreja, qual igreja frequentar, sabe? Porque você vai estar debaixo da liderança de uma pessoa que talvez essa pessoa vai estar com a vida toda torta, toda... Mas Deus te mostra a verdade, entendeu? Você sentindo paz no coração, você sentindo que essa pessoa é de Deus, sabe? Que essa pessoa realmente, ela vive o reino de Deus. Porque tem muitos líderes muito mal intencionados, muito mal, que usam disso para extorquir pessoas, que fazem da igreja um comércio mesmo, que tiram o que elas podem, vantagem que elas podem das pessoas, né? Pela ingenuidade, por as pessoas às vezes estarem numa situação de angústia de tudo, elas fazem tudo, né, gente? Que o líder mandar para obedecer, para elas ficarem bem. Mas, porém, também existem muitos líderes verdadeiros, né? Muitos íntegros que realmente que têm intimidade com Deus e que o desejo do coração deles é ampliar o reino de Deus aqui na terra. Então, que Jesus abra os nossos olhos, nos dê discernimento e nos mostre quem são aqueles que são como lobos vestidos em pele de ovelha, certo? E que a gente venha discernir a voz de Deus no nosso coração, que Ele abra os nossos ouvidos, certo, gente? Então, esse é o devocional de hoje. Então Jesus entrou no templo lá, chutou tudo, derrubou tudo e falou: a casa do meu pai é casa de oração, e vocês estão fazendo dela covil de ladrões. E aí, né, os mestres da lei, os religiosos lá, como eu sempre falo para vocês, os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, que eram os religiosos, procuravam uma forma de matar Jesus o tempo todo, mas não encontravam. Por quê? Primeiro, que não encontravam um cisco de errado nele. Não tinha nada com ele que eles conseguiam acusar Jesus. E outro, porque a multidão estava fascinada pelo aquilo que Jesus fazia. Claro, Jesus era, né, fazendo milagres, curando cegos, ressuscitando mortos, paralíticos, leprosos. Então, como ele estava manifestando a glória de Deus ali, né? E os fariseus odiavam isso. Então, não é porque você é uma pessoa de Deus, cheia de Jesus, que você não vai ser odiado. Não pense que não, porque o inimigo, ele usa pessoas, gente. Ele usa pessoas para tentar nos ferir, para tentar roubar a nossa paz, para tentar nos incomodar. A Bíblia fala que o diabo, Jesus falou assim, o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então o diabo, sim, nós temos um inimigo, né? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores do mal. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o inimigo que está usando aquelas pessoas para te ferirem, para tentar roubar a tua paz, tua alegria, para tentar te roubar, até mesmo financeiramente falando, para tentar te extorquir, para tentar levar vantagem sobre você, sabe? Porque ele veio para matar, roubar e destruir, querer destruir teu casamento, teu relacionamento, Então, como que a gente ganha essa batalha? A gente ganha a batalha de joelho, né? Não tem batalha que a gente não vença com o joelho no chão, porque a gente sabe que não somos nós, é Deus que está aí na frente. Deus é a nossa vanguarda e a nossa retaguarda, ou seja, Ele vai à nossa frente e atrás. Então, a palavra linda que fala, a glória do Senhor é a nossa retaguarda. Imagina saber que Todo-Poderoso, que quando você vai para um desafio, Todo-Poderoso, Ele está com você, você não vai estar indo sozinho. Então, não tenha medo, seja o que for que você tenha que enfrentar, não tenha medo, porque você não vai estar sozinho, não. O Todo-Poderoso é a tua retaguarda. Ele tá ali, ó, tipo, tô aqui, imagina a glória, a majestade dele. E essas pessoas que estão fazendo isso contigo vão ver a majestade de Deus, o poder de Deus na tua vida, né? Porque lembra que Jesus não precisou falar uma palavra na casa de Zaqueu? Só a presença dele já fez tudo.
E assim será na tua vida, na minha vida. Só a presença de Deus em nós vai resolver, vai fazer todas as coisas. A gente tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Essas são as palavras de Jesus. Certo, gente? Então vamos orar para a gente encerrar. Paizinho amado, Jesus querido, doce Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque podemos ler a tua palavra. Muito obrigada pelo discernimento que o Senhor nos dá, a revelação que o Senhor nos dá da tua palavra, por termos acesso, Senhor, a essa palavra tão rica, Senhor, tão viva, tão eficaz, que não volta vazia. Enquanto ainda há lugares, Senhor, que eles são proibidos de lerem a Bíblia, que eles não têm uma Bíblia, que eles não têm esse conhecimento, nós temos. Obrigada, Paizinho, e que a tua palavra esteja chegando nesses lugares que ainda não chegou, Pai. E se o Senhor quiser, usa-nos, Deus, para que a tua palavra chegue, Senhor, até os confins da terra, como o Senhor falou, Jesus. Obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pai, nós somos falhos, Senhor. Nós muitas vezes erramos, fazemos coisas que não gostaríamos de fazer e queremos pedir que o Senhor nos ajude a termos uma conduta que agrade o teu coração. Que o Senhor traga consciência no momento, Senhor, antes da gente abrir a nossa boca para fazer uma fofoca, antes da gente abrir a nossa boca para contar um segredo de alguém, antes da gente abrir a nossa boca para julgar alguém, antes da gente pensar em outra pessoa quando nós somos comprometidos já com uma pessoa num relacionamento, antes de qualquer coisa, que o Senhor nos alerte, que o teu Espírito grite dentro de nós: ei, para, sinal vermelho, não vai adiante, porque a colheita disso vai ser algo muito ruim para você. Então, Espírito Santo, seja um sinalizador, um balizador no nosso espírito, Senhor. Não nos permita pecarmos contra o Senhor, nos ajude a viver uma vida de santidade, porque só a tua santidade, Senhor, convenceu Zaqueu sem o Senhor precisar falar uma palavra, Deus. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver a tua presença, possam ver a tua glória, a tua majestade, a tua paz que excede todo entendimento. Que onde a gente chegar, onde pisar a planta do nosso pé, a tua palavra diz que o Senhor nos dá por herança. Mas, Senhor, que onde chega a planta do nosso pé, além do Senhor nos dar por herança, que a tua paz chegue junto, que o céu chegue junto. Senhor, que as pessoas possam sentir a tua paz através das nossas vidas, sentir o teu amor, Senhor, sentir o teu cuidado, que pessoas, que vidas sejam alcançadas, sejam arrancadas de calabouços espirituais através das nossas vidas, que sejam transformados, Pai, que conheçam a Ti, Jesus. Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Ajuda-nos, Deus, nos levante quando nos sentimos fracos, porque a tua palavra diz que quando estamos fracos, aí é que somos fortes e que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, e tantas vezes deixamos de fazer coisas porque vamos pelos nossos sentimentos e não por aquilo que a tua palavra diz. E isso é pecar contra o Senhor, e nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Às vezes esperamos estar fortes ou bem preparados para fazermos algo, quando na verdade o Senhor fala que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que nós não devemos nos preocupar com o que falar, porque o teu Espírito falará através de nós. Quantas pessoas aqui talvez estão desejosas de fazer algo por outras pessoas, de gravar um stories, um reel, abrir seu canal no YouTube, falar daquilo que o Senhor tem feito na vida delas, Deus. E às vezes essas pessoas falam: mas isso é tão pequeno, mas eu não tenho seguidor, eu tenho tão poucos seguidores. Meu Deus, e tudo que outras pessoas precisam é ouvir aquele testemunho, aquela palavra tão simples, Senhor, mas que vai fazer a diferença na vida das pessoas que vão ouvi-la. Paizinho, que o Senhor dê esse conhecimento, esse discernimento para os teus filhos, que o Senhor dê ousadia, intrepidez, coragem para a gente, Senhor, fazer a tua vontade, não termos vergonha, Senhor, de falarmos do teu nome, porque um dia alguém teve coragem de falar do Senhor para nós. Senhor, assim como aquelas pessoas do passado, Ana Paula e outras pessoas, quando eu estava completamente perdida, tiveram coragem, sabe? E falaram do teu amor por mim, mesmo quando eu não queria saber do Senhor. Elas chegavam e falavam do teu amor por mim. E no momento de muita dor, eu lembrei daquelas palavras. Por isso a Bíblia fala, a tua palavra diz que ela não volta vazia. Ela vai produzir fruto. Então, no momento certo, ajuda-nos, Senhor, ainda que a gente não veja um resultado imediato, ajuda-nos a continuarmos plantando, semeando a tua presença, a tua palavra, porque no momento certo, Deus, assim como uma árvore tem o seu tempo
de ficar sob a terra como uma semente, ela tem o seu tempo de vir para cima, crescer, dar seus frutos e dar sombra, Senhor. Assim também, Pai, que a gente não desanime, nos levante, nos renove, porque a Tua palavra diz que aqueles que esperam em Ti renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão alto com asas como águias. Senhor, nós esperamos em Ti. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa confiança, Senhor. Tu és o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa fortaleza. Nós nos refugiamos no Senhor. E a Tua palavra diz no Salmo 91 que quando a gente se refugia no Senhor, a gente faz do Senhor o nosso abrigo. O Senhor não deixa que nenhum mal possa tocar-nos, nem na nossa casa, nem em nós, nem na nossa tenda, como diz a Tua palavra, nem nos nossos, nem nada que leva o nosso nome. Paizinho, nos esconda no Teu esconderijo, torna-nos invisíveis aos olhos do mal, Senhor. Afasta de nós todo o mal, afasta de nós todo amigo falso, afasta de nós todo o mal disfarçado de bem, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, afasta de nós todo lobo vestido em pele de ovelha, afasta de nós, Pai. Abra os nossos olhos e dá-nos discernimento para nós nos afastarmos, Senhor. Abra os nossos olhos para nós vermos, para nós sairmos de locais onde o Senhor não quer que nós estejamos. Não nos deixa sentar em mesas que o Senhor não quer que a gente se assente. Não nos deixa andarmos com pessoas que o Senhor não quer que a gente ande. Deus, nós queremos fazer a Tua vontade. E para isso, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor deixe claro para nós aquilo que é a Tua vontade. Que o Senhor fale ao nosso coração. Através da Tua paz que excede todo entendimento, Senhor. Dá-nos sabedoria, Pai, a sabedoria, a Tua sabedoria, não a sabedoria desse mundo. E não nos deixa, Senhor, nos conformarmos, como Paulo falou, tomarmos a forma desse mundo e acharmos que as coisas do mundo são normais. Mas renova a nossa mente, Senhor. Transforma a nossa mente pelo Teu conhecimento. Paizinho, eu peço que o Senhor esteja agora indo de encontro às necessidades de cada um que está ouvindo essa palavra aqui agora, Pai. O Senhor sabe que as necessidades de cada um. O Senhor conhece cada um aqui pelo nome. O nome dele, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora está gravado na palma das Tuas mãos. A Tua palavra diz isso, Senhor. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Paizinho, o Senhor conhece antes deles serem formados no ventre da mãe. O Senhor já conhecia essa pessoa. O Senhor viu o seu corpinho, está em Salmo 139, o Senhor viu o corpinho dele, quando estava sendo ainda formado no ventre da mãe. O Senhor conhece mais do que nós mesmos as nossas necessidades. Pai, então neste momento eu peço no nome de Jesus que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor sabe, cada um é numa área, é de uma forma, é de um jeito. O Senhor criou-nos de forma tão única, Senhor, tão diferentes uns dos outros. Isso que é lindo em nós, e muitas vezes nós pecamos contra Ti quando ficamos nos comparando com outras pessoas, querendo ser iguais a outras pessoas, quando o Senhor nos fez com uma essência única. Nunca existiu e nunca vai existir outra pessoa no planeta como nós. E às vezes nós queremos ser como outras pessoas. Deus nos perdoe por isso. Nos perdoe e ajuda-nos a vivermos a essência que o Senhor colocou em nós. A Tua identidade em nós, que é a nossa verdadeira identidade, Deus. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade em todas as áreas. E vá de encontro à necessidade de cada um. E que ainda hoje, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas que estão ouvindo essa oração tenham respostas do Senhor, ainda hoje, Pai, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Aquilo que é sobrenatural para nós é tão natural para o Senhor. Então faça, Senhor, o sobrenatural nas nossas vidas, Paizinho. Queremos Te ouvir, queremos Te amar com tudo que somos, com tudo que temos, Senhor, com toda a intensidade do nosso coração. Guarda-nos, Deus, debaixo das Tuas asas. Guarda tudo aquilo que leva o nosso nome. Guarda as nossas famílias, nossos familiares, nossos bens, nossos trabalhos, nossas empresas. Deus, nossos amigos. Guarda aquelas pessoas que oram e intercedem por nós. Deus, eu oro sempre por aquelas pessoas que oram por mim. E eu falo, Pai, essas pessoas que eu nem conheço, mas que oram por mim, que o Senhor retribua infinitamente mais de forma transbordante, Senhor. Em todas as áreas da vida, que o Senhor recompense, porque a Tua palavra diz que o Senhor que vê no secreto, o Senhor recompensa. Então, Pai, aqueles que eu não posso ver e que oram por mim, que o Senhor esteja recompensando com toda a sorte de bênçãos em todas as áreas da vida, Pai, que eles recebam multiplicadas vezes, multiplicado
de forma recalcada, sacudida e transbordante, como diz a tua palavra, tudo aquilo que eles têm orado pela minha vida. Senhor, muito obrigada. E eu agradeço, gente, a cada um de vocês que tem orado por mim. Eu preciso de oração, eu preciso de cobertura, eu preciso de intercessores para continuar essa missão que o Senhor me deu de levar a palavra dele. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Às vezes eu encontro pessoas que falam, Mari, você mudou minha vida, os teus vídeos, tudo. Não fui eu sei claramente disso, que toda a glória é de Deus, que sem ele eu não seria capaz de nada. E muitas pessoas falam, eu oro todos os dias por você. E muito obrigada, você que está me ouvindo, que ora por mim, ou você que vai passar a orar por mim. Saiba que você também vai estar nas minhas orações constantemente, você e a tua família. Que eu oro por cada um que ora por mim e pelas suas famílias, por tudo que diz a respeito deles. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração agora. Obrigada por essa oração respondida, Senhor. Obrigada por responder as nossas orações, Deus. Obrigada por ouvir e responder essa oração. Nós te agradecemos, Senhor, e te honramos. A ti nós damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o poder, toda a adoração, Senhor, porque só tu és Deus, digno de toda a honra e toda a glória. E todo joelho se dobrará e toda língua que confessará que só o Senhor é Deus, como está na tua palavra escrito. Nós te agradecemos e te damos toda a glória em nome de Jesus. Amém.